O ano 2000 marcou uma virada histórica na Fórmula 1, principalmente na relação entre a Ferrari e Michael Schumacher, um casamento que havia começado anos antes com promessas, frustrações e muito trabalho silencioso. Depois de 21 anos sem um título mundial de pilotos, a Ferrari carregava um peso emocional gigantesco, quase uma maldição moderna, e Schumacher sabia que aquele não era apenas mais um campeonato, mas a chance de devolver à equipe mais icônica da F1 o lugar que ela sempre acreditou merecer. Cada detalhe da pré-temporada refletia isso. Testes longos, foco absoluto, um ambiente de obsessão por perfeição e uma liderança clara exercida pelo alemão dentro e fora da pista. O carro daquele ano, a Ferrari F1 2000, não era apenas uma evolução técnica, mas um símbolo de maturidade do projeto iniciado por Jean Todt, Ross Brawn, Rory Barney e Schumacher. Diferente de temporadas anteriores, em que a Ferrari tinha velocidade mas falhava em confiabilidade ou estratégia, em 2000 tudo parecia mais sólido, mais coeso, mais preparado para enfrentar a McLaren, que ainda era vista como a grande referência do grid. Schumacher não escondia que aquele seria o ano mais importante de sua carreira até então, e sua postura nos boxes, nas entrevistas e nos treinos mostrava um piloto totalmente focado em um único objetivo: ser campeão pela Ferrari. A temporada começou de forma intensa, com disputas diretas contra Mika Häkkinen, o bicampeão vigente, que representava o último grande obstáculo entre Schumacher e a consagração definitiva. Cada corrida parecia um capítulo de um épico esportivo, onde não bastava apenas ser rápido, mas estrategicamente inteligente, psicologicamente forte e tecnicamente impecável. Schumacher demonstrava uma leitura de corrida impressionante, sabendo exatamente quando atacar, quando preservar o carro e quando pressionar a equipe por decisões ousadas, algo que se tornaria uma de suas maiores marcas ao longo daquele ano. O nível de comprometimento de Schumacher com a Ferrari em 2000 ultrapassava o papel de piloto. Ele era o centro do projeto, o elo entre engenheiros, mecânicos e estrategistas, criando um ambiente de confiança rara na Fórmula 1. Nos briefings, sua capacidade de descrever o comportamento do carro em detalhes quase cirúrgicos fazia diferença real no desenvolvimento do F1 2000. Não era apenas talento natural, mas trabalho obsessivo, disciplina extrema e uma mentalidade vencedora que contaminava toda a equipe, transformando a Ferrari em uma verdadeira máquina de guerra. As primeiras vitórias da temporada tiveram um peso simbólico enorme, pois mostraram que a Ferrari não estava apenas competindo, mas impondo respeito. Cada vez que Schumacher subia ao pódio, era possível sentir que algo diferente estava sendo construído, uma narrativa que misturava redenção, glória e legado. O público, especialmente os tifosi, começava a acreditar de verdade que aquele poderia ser o ano do fim da longa espera, e Schumacher, mesmo sem dizer isso abertamente, carregava essa responsabilidade como combustível emocional. Se você está gostando dessa história e quer acompanhar até o momento mais marcante da carreira de Michael Schumacher, já se inscreva no canal agora, porque essa jornada pela temporada de 2000 é uma das mais emocionantes da história da Fórmula 1. Cada detalhe importa, cada corrida tem um significado especial, e você não vai querer perder nenhum capítulo dessa narrativa lendária. Ao longo das corridas iniciais, Schumacher mostrou uma frieza impressionante em momentos de pressão extrema. Mesmo quando a McLaren parecia mais rápida em certos circuitos, ele compensava com consistência, precisão e uma capacidade rara de extrair o máximo do carro em qualquer condição. Chuva, calor intenso ou desgaste elevado dos pneus, nada parecia tirá-lo do controle. Essa regularidade foi fundamental para construir uma vantagem psicológica sobre seus adversários, especialmente Häkkinen, que começava a sentir o peso de enfrentar um Schumacher em seu auge absoluto. A Ferrari, por sua vez, finalmente parecia aprender com os erros do passado. Estratégias mais bem calculadas, pit-stops mais rápidos e decisões menos emocionais fizeram toda a diferença. Schumacher confiava plenamente na equipe, e essa confiança permitia corridas agressivas, com estratégias de combustível ousadas e stints longos, algo que frequentemente colocava a Ferrari um passo à frente da concorrência. Em 2000, não era apenas o carro ou o piloto, mas a soma perfeita de todos os elementos certos no momento certo. Cada vitória de Schumacher naquele ano tinha um sabor especial, mas também carregava tensão,
porque qualquer falha poderia reacender os fantasmas do passado. O alemão sabia disso e, por isso, raramente comemorava de forma exagerada antes do tempo. Seu foco estava sempre no campeonato, na matemática dos pontos e no próximo desafio. Essa mentalidade calculista, quase implacável, foi um dos grandes diferenciais que transformaram a temporada de 2000 em um marco definitivo da Fórmula 1 moderna. À medida que o campeonato avançava, ficava claro que não estávamos apenas assistindo a uma disputa por título, mas ao nascimento de uma era. Schumacher não estava apenas tentando vencer, ele estava moldando o futuro da Ferrari e redefinindo o que significava ser um piloto completo na Fórmula 1. O ano 2000 começava a se desenhar como o melhor momento de sua carreira até então, e o mundo ainda não sabia, mas estava prestes a testemunhar um dos capítulos mais emocionantes da história do automobilismo. Com o avanço do campeonato, a rivalidade entre Michael Schumacher e Mika Häkkinen atingia um nível quase cinematográfico, lembrando duelos históricos da Fórmula 1, mas com um ingrediente extra: a pressão de um título que poderia mudar para sempre a história da Ferrari. Cada corrida entre eles era marcada por respeito mútuo, mas também por uma tensão silenciosa, onde qualquer erro poderia custar pontos preciosos. Schumacher entendia que vencer Häkkinen não era apenas superá-lo em pista, mas quebrar sua confiança corrida após corrida. O Grande Prêmio da Itália, em Monza, se aproximava como um dos momentos mais emocionais da temporada, não apenas pelo significado do circuito para a Ferrari, mas pelo contexto humano vivido por Schumacher naquele fim de semana. Foi ali que ele alcançou sua 41ª vitória na Fórmula 1, igualando o recorde histórico de Ayrton Senna, um de seus maiores ídolos. A vitória veio acompanhada de uma carga emocional enorme, culminando em lágrimas no pódio, algo raro para um piloto conhecido por sua frieza e autocontrole. Esse momento em Monza não foi apenas estatístico, mas simbólico. Schumacher não comemorava apenas uma vitória, mas refletia sobre sua trajetória, suas inspirações e o peso de carregar um legado tão grande quanto o de Senna. Aquela cena humanizou ainda mais o alemão aos olhos do público e fortaleceu sua ligação com os tifosi, que passaram a vê-lo não apenas como um campeão em potencial, mas como alguém que realmente compreendia o significado histórico de pilotar uma Ferrari. Dentro da equipe, o impacto dessa vitória foi profundo. Os mecânicos, engenheiros e estrategistas sentiram que estavam vivendo algo especial, algo que ia além de um campeonato comum. Jean Todt reforçava a importância de manter os pés no chão, mas era impossível ignorar que a Ferrari estava mais unida e motivada do que nunca. Schumacher, como líder, usava esse momento para fortalecer ainda mais o espírito coletivo, lembrando a todos que o trabalho ainda não havia terminado. Tecnicamente, a Ferrari F1 2000 continuava evoluindo ao longo da temporada, com atualizações constantes que melhoravam a aerodinâmica e a confiabilidade. Schumacher participava ativamente desse processo, testando novas soluções e fornecendo feedback detalhado após cada sessão. Essa sinergia permitia que a Ferrari respondesse rapidamente aos avanços da McLaren, mantendo a disputa aberta, mas sempre com a sensação de que Schumacher tinha algo a mais guardado para os momentos decisivos. Em corridas mais difíceis, onde a vitória parecia improvável, Schumacher mostrava sua capacidade de minimizar danos, conquistando segundos ou terceiros lugares fundamentais para o campeonato. Essa habilidade de pensar no longo prazo, de não se deixar levar pelo impulso do tudo ou nada, foi crucial para construir uma campanha sólida. Enquanto alguns rivais oscilavam entre grandes resultados e erros custosos, Schumacher mantinha uma constância quase matemática. A pressão da mídia italiana era intensa, muitas vezes exagerada, mas Schumacher aprendeu a lidar com ela como poucos. Em vez de se fechar, ele se mostrava disponível, consciente de que aquela paixão fazia parte do DNA da Ferrari. Mesmo assim, internamente, ele blindava a equipe de distrações externas, criando um ambiente onde o foco absoluto era o desempenho em pista. Esse equilíbrio entre lidar com a emoção externa e manter a racionalidade interna foi um dos segredos do sucesso em 2000. O campeonato se aproximava de sua fase mais crítica, onde cada ponto poderia decidir o destino do título. Schumacher sabia que não podia depender apenas de vitórias, mas de uma leitura estratégica perfeita de cada fim de semana. Em circuitos desfavoráveis,
aceitava resultados modestos. Em pistas favoráveis, atacava sem piedade. Essa gestão inteligente do campeonato mostrava um piloto maduro, consciente de suas responsabilidades e do momento histórico que estava vivendo. À medida que a temporada avançava, ficava cada vez mais claro que Schumacher estava no auge de suas capacidades físicas, técnicas e mentais. Não havia excessos, não havia distrações, apenas uma concentração quase obsessiva em vencer. Ele parecia pilotar com uma clareza rara, antecipando situações antes mesmo que elas se concretizassem. Era como se Schumacher estivesse um passo à frente de todos, não apenas na pista, mas no entendimento do próprio esporte. O sonho do título mundial pela Ferrari começava a deixar de ser apenas uma possibilidade distante e se transformava em uma realidade palpável. Cada corrida concluída sem erros, cada ponto somado, aproximava Schumacher de um feito que mudaria sua carreira e a história da Fórmula 1 para sempre. O mundo assistia, atento, enquanto o alemão e a Ferrari se preparavam para escrever um dos capítulos mais icônicos do automobilismo. Com a reta final da temporada se aproximando, cada final de semana de corrida ganhava um peso quase sufocante, e Michael Schumacher demonstrava uma capacidade impressionante de transformar pressão em desempenho puro. Enquanto outros pilotos sentiam o desgaste físico e mental de um campeonato longo e intenso, ele parecia crescer justamente nos momentos mais críticos. Sua preparação física rigorosa e sua disciplina mental permitiam manter o mesmo nível de concentração do início ao fim do ano, algo que fazia enorme diferença quando os detalhes passavam a decidir tudo. A disputa com Mika Häkkinen começava a apresentar sinais claros de desgaste psicológico, não por falta de talento do finlandês, mas pela consistência implacável de Schumacher. Mesmo quando Häkkinen vencia ou parecia ter vantagem, Schumacher respondia imediatamente na corrida seguinte, neutralizando qualquer tentativa de virada no campeonato. Essa capacidade de resposta rápida foi um dos elementos mais desestabilizadores para seus adversários, que sabiam que não havia espaço para erro diante de um piloto tão completo. O papel de Rubens Barrichello naquela temporada também foi fundamental para o sucesso de Schumacher e da Ferrari. Embora o brasileiro ainda estivesse em processo de adaptação à equipe, sua vitória histórica na Alemanha mostrou que a Ferrari tinha força coletiva, não dependendo exclusivamente de um único piloto. Para Schumacher, isso representava um alívio estratégico, pois permitia à equipe trabalhar com mais opções táticas durante as corridas, algo essencial em um campeonato tão equilibrado. A vitória de Barrichello em Hockenheim teve um impacto emocional enorme dentro da Ferrari, reforçando a sensação de que 2000 era realmente um ano especial. Schumacher comemorou como se fosse uma vitória própria, demonstrando seu espírito de equipe e sua compreensão de que títulos são construídos coletivamente. Essa postura fortalecia ainda mais sua liderança, mostrando que ele não precisava ofuscar o companheiro para se afirmar como o grande nome da equipe. Em termos técnicos, Schumacher continuava explorando os limites do regulamento e do próprio carro, especialmente no gerenciamento de pneus e combustível. Sua capacidade de manter tempos de volta consistentes com pneus desgastados era algo que poucos conseguiam igualar. Isso permitia estratégias mais flexíveis, e muitas vezes, surpreendentes, colocando a Ferrari em posição vantajosa mesmo quando a McLaren parecia superior em velocidade pura. A cada corrida concluída, a matemática do campeonato começava a favorecer Schumacher, mas ele se recusava a fazer contas publicamente. Internamente, no entanto, cada cenário era analisado com precisão cirúrgica. Quantos pontos bastariam, em quais pistas era possível arriscar mais, onde era melhor ser conservador. Essa abordagem racional, quase fria, contrastava com a paixão explosiva dos tifosi, criando um equilíbrio curioso entre emoção e cálculo. Se você quer ver até onde essa temporada lendária vai chegar e acompanhar cada detalhe desse momento histórico da Fórmula 1, aproveite agora para se inscrever no canal e não perder nenhuma parte dessa história incrível. O desfecho de 2000 está cada vez mais próximo, e cada capítulo fica mais intenso do que o anterior. O clima dentro da Ferrari era de confiança, mas também de alerta constante. Jean Todt insistia que nada estava ganho enquanto o título não estivesse matematicamente garantido. Schumacher compartilhava dessa visão e fazia questão de manter todos focados,
evitando qualquer clima de comemoração antecipada. Essa postura profissional foi essencial para evitar erros bobos que poderiam custar caro na reta final do campeonato. Em corridas onde a chuva aparecia como fator inesperado, Schumacher mostrava mais uma vez por que era considerado um dos melhores pilotos de todos os tempos. Sua sensibilidade ao volante, a leitura do asfalto e a capacidade de adaptação rápida davam a ele uma vantagem clara em condições adversas. Essas performances reforçavam a percepção de que ele estava vivendo o melhor momento de sua carreira, combinando talento bruto com experiência acumulada. O campeonato se encaminhava para suas últimas provas com uma narrativa clara. Se Schumacher mantivesse a cabeça fria e a Ferrari continuasse funcionando como vinha funcionando, o título era apenas uma questão de tempo. Mesmo assim, cada largada trazia consigo a tensão de anos de espera e expectativa. O mundo da Fórmula 1 se preparava para um possível momento histórico, enquanto Schumacher seguia firme, determinado a transformar aquele sonho em realidade concreta. À medida que a temporada se aproximava de seu ponto decisivo, Michael Schumacher parecia operar em um estado de concentração absoluta, quase isolado do mundo exterior. Cada volta lançada, cada freada e cada saída de curva eram executadas com uma precisão impressionante, como se ele estivesse em perfeita sintonia com a Ferrari F1 2000. Essa harmonia entre piloto e máquina era visível até para quem assistia de fora, reforçando a sensação de que aquele era um casamento técnico e emocional no auge de sua eficiência. O Grande Prêmio do Japão surgia no horizonte como o palco perfeito para uma possível consagração, mas antes disso, Schumacher sabia que precisava administrar cuidadosamente as corridas restantes. Não se tratava apenas de vencer, mas de evitar abandonos, falhas mecânicas ou erros estratégicos. A memória das temporadas anteriores, onde títulos escaparam por detalhes, ainda estava viva, e isso tornava cada decisão ainda mais delicada. A preparação para Suzuka foi tratada pela Ferrari como uma verdadeira operação militar. Simulações, estudos de estratégia, análise minuciosa do comportamento dos pneus e do consumo de combustível dominaram os dias que antecederam a corrida. Schumacher participava ativamente de tudo, questionando, sugerindo e ajustando cada plano. Sua experiência em campeonatos disputados foi fundamental para orientar a equipe em um momento tão sensível. O duelo com Mika Häkkinen em Suzuka acabou se tornando um dos mais emblemáticos da história da Fórmula 1. A largada, as primeiras voltas e a estratégia de pit stops transformaram a corrida em um jogo de xadrez em alta velocidade. Schumacher manteve a calma, mesmo quando a McLaren parecia ameaçar, e executou cada parte do plano com uma precisão quase clínica. O momento decisivo veio após os pit stops, quando Schumacher retornou à pista à frente de Häkkinen, consolidando uma vantagem que seria administrada com inteligência até a bandeirada final. Não foi uma vitória construída com riscos exagerados, mas com controle absoluto da situação, algo que simbolizava perfeitamente o estilo de Schumacher em 2000. Cada volta era uma declaração silenciosa de maturidade e domínio. Quando a bandeira quadriculada finalmente caiu em Suzuka, o significado daquele instante era impossível de medir apenas em números. Schumacher se tornava campeão mundial pela Ferrari, encerrando um jejum de 21 anos e escrevendo seu nome de forma definitiva na história da equipe. Dentro do carro, a emoção contida dava lugar a gritos de alívio e alegria, um desabafo de anos de pressão acumulada. O pódio no Japão foi um dos mais emocionantes da carreira de Schumacher. Cercado pela equipe, pelos rivais e pelo mundo inteiro assistindo, ele representava mais do que um campeão, representava a realização de um sonho coletivo. A Ferrari voltava ao topo, e Schumacher se consolidava como o piloto que conseguiu devolver à equipe sua identidade vencedora. Se esse momento histórico da Fórmula 1 está te prendendo e você quer continuar acompanhando cada detalhe dessa era dourada, aproveite para se inscrever no canal agora mesmo. Ainda temos muito para contar sobre o impacto desse título e como ele mudou para sempre a trajetória de Michael Schumacher e da Ferrari. Após a conquista do título, o clima dentro da Ferrari era de euforia, mas também de respeito pela grandeza do feito. Jean Todt, visivelmente emocionado, destacava o trabalho em equipe como o verdadeiro segredo do sucesso. Schumacher fazia questão de dividir os méritos,
lembrando que sem a dedicação incansável de cada mecânico e engenheiro, aquele título jamais teria sido possível. Mesmo campeão, Schumacher não reduziu o ritmo nas corridas restantes. Sua postura profissional o levava a tratar cada prova como se o campeonato ainda estivesse em jogo. Essa mentalidade vencedora reforçava sua imagem como um atleta completo, que não se satisfazia apenas com o resultado final, mas com a excelência contínua. O título de 2000 não foi apenas uma vitória pessoal para Schumacher, mas o início de uma nova era para a Ferrari e para a própria Fórmula 1. A partir daquele momento, ficava claro que algo havia mudado de forma irreversível, e que o esporte jamais seria o mesmo depois daquele ano histórico. Com o título de 2000 já garantido, Michael Schumacher passou a ser observado sob uma nova ótica dentro da Fórmula 1, não mais apenas como um grande piloto, mas como o homem que conseguiu fazer o impossível ao ressuscitar a Ferrari após décadas de frustrações. A conquista no Japão representava o fechamento de um ciclo iniciado em 1996, quando muitos duvidaram de sua decisão de deixar a Benetton para abraçar um projeto arriscado. Em retrospecto, aquele título provava que Schumacher enxergava além do presente, apostando em um futuro que ele mesmo ajudaria a construir. A Ferrari, por sua vez, deixava de ser vista como uma equipe emocionalmente instável e passava a ser reconhecida como uma organização moderna, metódica e altamente eficiente. O sucesso de 2000 não foi tratado como um ponto final, mas como o alicerce de algo ainda maior. Schumacher entendia isso melhor do que ninguém, e mesmo campeão, já falava internamente sobre evolução, continuidade e domínio a longo prazo, demonstrando uma mentalidade raríssima no esporte. O impacto psicológico do título foi profundo em todo o paddock. As equipes rivais passaram a encarar a Ferrari com um respeito quase temeroso, enquanto os pilotos entendiam que vencer Schumacher exigiria performances praticamente perfeitas. O alemão não parecia satisfeito apenas em ter vencido, mas em estabelecer um novo padrão de excelência, onde cada detalhe importava e cada erro era inaceitável. Nas corridas seguintes, mesmo sem a pressão direta do campeonato, Schumacher manteve um nível altíssimo de desempenho. Essa postura reforçava a ideia de que seu auge não estava ligado apenas à motivação do título, mas a uma disciplina interna quase inabalável. Ele pilotava com a mesma intensidade, como se cada vitória adicional fosse uma afirmação de que 2000 não havia sido um acaso, mas o reflexo de um trabalho sólido e bem executado. O relacionamento com Rubens Barrichello também se fortalecia após a conquista. Com o peso do título retirado das costas da equipe, a Ferrari conseguia trabalhar de forma mais fluida entre seus dois pilotos. Schumacher demonstrava respeito e apoio ao companheiro, entendendo que uma equipe forte precisava de harmonia interna para se manter no topo. Essa maturidade ajudava a criar um ambiente ainda mais favorável para os anos seguintes. Do ponto de vista histórico, o título de 2000 passou a ser visto como o mais simbólico de toda a carreira de Schumacher. Não foi o mais dominante em números, nem o mais fácil, mas certamente o mais carregado de significado. Encerrar um jejum de 21 anos da Ferrari, sob pressão constante da mídia italiana e enfrentando um rival do calibre de Mika Häkkinen, elevou essa conquista a um patamar quase mítico. A imagem de Schumacher vestindo o macacão vermelho, celebrando com os braços erguidos, tornou-se um dos símbolos mais reconhecíveis da Fórmula 1. Para milhões de fãs ao redor do mundo, aquele momento representava mais do que um título, representava a recompensa pela persistência, pela paciência e pela crença em um projeto de longo prazo. Era a prova de que grandes histórias não se constroem da noite para o dia. Internamente, Schumacher já começava a trabalhar com a equipe pensando no futuro, analisando o que poderia ser melhorado no carro e na operação geral. Mesmo campeão, ele não se permitia acomodar. Essa obsessão por evolução constante foi um dos fatores que explicam por que o título de 2000 não foi um ponto isolado, mas o início de uma sequência histórica de conquistas. A Fórmula 1, como espetáculo, também mudou após aquele ano. O domínio técnico, a organização profissional e a liderança exercida por Schumacher serviram de referência para toda uma geração de pilotos e equipes. O esporte entrava em uma nova fase, onde talento precisava andar lado a lado com método, preparo físico e inteligência estratégica. Assim,
O ano 2000 se consolidava como o melhor momento de Michael Schumacher na Fórmula 1 até então, não apenas pelos resultados, mas pelo impacto duradouro que deixou no esporte. Era o começo de uma era dourada, construída sobre suor, disciplina e uma visão clara de grandeza, elementos que definiriam para sempre o legado de Schumacher e da Ferrari. Após o encerramento da temporada de 2000, a percepção geral no mundo da Fórmula 1 era de que Michael Schumacher havia alcançado um novo patamar, algo que poucos pilotos na história conseguiram atingir. Ele não era apenas um campeão, mas o eixo em torno do qual uma equipe inteira girava. A Ferrari passou a planejar seus próximos anos tendo Schumacher como referência absoluta, tanto no desenvolvimento técnico quanto na filosofia de trabalho e mentalidade competitiva. O respeito que Schumacher conquistou dentro da Ferrari era quase unânime. Mecânicos ajustavam detalhes mínimos sabendo que cada milésimo poderia ser decisivo, engenheiros confiavam no feedback preciso do piloto, e estrategistas tinham segurança para usar quando necessário. Essa relação de confiança mútua não surgiu da noite para o dia, mas foi consolidada exatamente naquele ano de 2000, quando tudo finalmente se encaixou. Fisicamente, Schumacher estava em uma forma impressionante. Seu treinamento rigoroso, inspirado em métodos pouco comuns na Fórmula 1 da época, dava a ele vantagem em corridas longas e exigentes. Enquanto muitos pilotos sofriam com o desgaste, Schumacher mantinha constância do início ao fim, o que se refletia diretamente em seus tempos de volta e na capacidade de manter o carro no limite por mais tempo. Mentalmente, 2000 representou uma libertação. O peso de ser o homem escolhido para devolver a Ferrari ao topo havia sido enorme nos anos anteriores. Com o título conquistado, Schumacher parecia ainda mais confiante, mais solto e, paradoxalmente, ainda mais perigoso para os rivais. Ele já não carregava apenas expectativas, mas a certeza de que era capaz de cumpri-las. O paddock inteiro reconhecia que aquele Schumacher era diferente do piloto que havia estreado na Fórmula 1 anos antes. A agressividade juvenil havia dado lugar a uma combinação letal de frieza, cálculo e talento puro. Em 2000, cada manobra parecia pensada com antecedência, cada decisão tomada com base em experiência acumulada, algo que tornava suas atuações quase didáticas. A Ferrari também colhia os frutos comerciais e simbólicos daquele título. A marca voltava a dominar manchetes, a vender mais e a reconquistar fãs que haviam se afastado durante os anos difíceis. Schumacher se tornava o rosto dessa retomada, um ícone global vestindo vermelho, associado não apenas à velocidade, mas à vitória e à excelência. Dentro da equipe, havia uma sensação clara de missão cumprida, mas também de responsabilidade renovada. Todos sabiam que manter-se no topo seria ainda mais difícil do que chegar até ele. Schumacher reforçava constantemente que o título de 2000 deveria ser visto como um ponto de partida, não como um objetivo final. Essa mentalidade ajudou a evitar qualquer acomodação perigosa. As análises técnicas da temporada mostravam que Schumacher havia sido decisivo em momentos-chave, especialmente na leitura de corrida e na gestão estratégica. Muitas vitórias e pódios vieram não apenas da velocidade pura, mas da inteligência em situações complexas, como mudanças climáticas, safety cars e estratégias alternativas. Esse domínio completo do cenário de corrida era uma de suas maiores virtudes. O legado imediato de 2000 já começava a ser discutido por jornalistas e especialistas. Muitos afirmavam que aquele foi o campeonato que transformou Schumacher em uma lenda viva da Fórmula 1. Não apenas pelo título em si, mas pelo contexto, pela dificuldade e pela forma como ele liderou uma equipe inteira rumo à redenção. Assim, enquanto a temporada se encerrava oficialmente, o sentimento predominante era de que algo muito maior estava apenas começando. O melhor momento de Michael Schumacher na Fórmula 1 havia sido alcançado, mas seus efeitos ainda se estenderiam por muitos anos, moldando uma era de domínio que teria início logo em seguida. O ano 2000 passou a ser analisado com mais profundidade conforme o tempo avançava, e muitos especialistas começaram a enxergá-lo como o verdadeiro ponto de ruptura entre a Fórmula 1 tradicional e a Fórmula 1 moderna. Michael Schumacher não apenas venceu um campeonato, mas introduziu um novo padrão de profissionalismo, preparação e envolvimento técnico que se tornaria referência obrigatória para todos que vieram depois.
Sua forma de trabalhar redefiniu o papel do piloto dentro de uma equipe. A liderança exercida por Schumacher em 2000 ia muito além do que era visto nas câmeras. Nos bastidores, ele cobrava, motivava e inspirava, sempre com foco em resultados. Não havia espaço para improviso ou descuido. Cada membro da Ferrari sabia exatamente o que precisava fazer, e essa clareza operacional foi uma das grandes heranças daquele título histórico. Comparações com outros campeões passaram a ser inevitáveis. Muitos já colocavam Schumacher no mesmo patamar de lendas como Fangio, Prost e Senna, mas com um diferencial importante: a capacidade de construir um império esportivo a partir de um projeto desacreditado. O título de 2000 simbolizava essa capacidade única de transformar potencial em domínio real, algo raríssimo no automobilismo. O respeito dos adversários também se tornava mais evidente. Pilotos que antes acreditavam poder enfrentar Schumacher em igualdade começavam a admitir, ainda que discretamente, que estavam diante de alguém em um nível diferente. Não se tratava apenas de velocidade, mas de controle absoluto das variáveis que definem uma corrida de Fórmula 1. A Ferrari, embalada pelo sucesso, passou a investir ainda mais pesado em tecnologia, infraestrutura e desenvolvimento humano. O centro de gravidade da equipe girava em torno do método Schumacher, um conjunto de hábitos, rotinas e exigências que elevavam o padrão coletivo. Tudo isso tinha suas raízes fincadas naquele campeonato de 2000. Para os tifosi, Schumacher deixou de ser apenas o piloto que trouxe o título, passando a ser visto como parte da própria identidade da Ferrari. A conexão emocional criada naquele ano foi profunda e duradoura. Cada vitória futura seria lembrada como consequência direta daquele momento de virada, quando a esperança finalmente se transformou em realidade. O impacto do título também foi sentido fora das pistas. Jovens pilotos passaram a se inspirar no estilo Schumacher de preparação, adotando treinos físicos mais intensos, maior envolvimento técnico e uma abordagem mental mais profissional. O efeito dominó iniciado em 2000 ajudou a moldar toda uma nova geração da Fórmula 1. Mesmo analisando friamente os números, fica claro que o campeonato de 2000 não foi uma vitória simples. Houve erros, abandonos e momentos de dúvida, o que torna o título ainda mais significativo. Schumacher venceu não pela ausência de dificuldades, mas pela forma como lidou com elas, transformando pressão em combustível competitivo. A narrativa daquele ano passou a ser contada como uma história de persistência, visão e liderança. Cada corrida se encaixava como um capítulo de uma obra maior, cujo clímax foi o Japão, mas cujo significado se estendeu muito além da bandeira quadriculada. Era uma história que continuaria sendo recontada por décadas. Assim, a temporada de 2000 consolidou-se não apenas como o melhor momento de Michael Schumacher na Fórmula 1, mas como um divisor de águas para o próprio esporte. Um ano que redefiniu padrões, expectativas e limites, preparando o terreno para um domínio que ainda estava por vir. A transição entre o título de 2000 e as temporadas seguintes deixou ainda mais claro o quanto aquele campeonato havia sido fundamental para destravar todo o potencial de Michael Schumacher e da Ferrari. O alívio emocional pela conquista permitiu que a equipe trabalhasse com mais clareza, menos ansiedade e muito mais eficiência. Schumacher, agora campeão pela Ferrari, assumia uma postura ainda mais confiante, guiando o projeto com a autoridade de quem já havia provado que o plano funcionava. O inverno entre 2000 e 2001 foi marcado por um clima de continuidade estratégica. Diferente de anos anteriores, não houve rupturas ou mudanças drásticas de filosofia. A Ferrari optou por evoluir o que já era bom, mantendo a base técnica, o núcleo humano e a mentalidade vencedora. Schumacher participou ativamente desse processo, reforçando conceitos que haviam sido decisivos no título e apontando áreas onde ainda havia margem para crescimento. O que mais chamava a atenção era a tranquilidade com que Schumacher encarava o futuro. Não havia euforia exagerada nem sensação de missão totalmente cumprida. Pelo contrário, o título de 2000 parecia ter desbloqueado um nível ainda mais alto de ambição. Ele sabia que tinha nas mãos uma oportunidade rara de transformar uma grande conquista em uma era histórica, algo que poucos pilotos conseguiram fazer. A confiança interna da Ferrari refletia-se em cada detalhe do trabalho diário.
Os testes eram mais produtivos, as decisões mais rápidas e a comunicação mais clara. Schumacher funcionava como o ponto de equilíbrio entre todos os setores, garantindo que o foco permanecesse no desempenho real e não apenas na celebração do passado recente. Essa postura ajudou a transformar o sucesso pontual em domínio consistente. Analisando retrospectivamente, fica evidente que 2000 foi o ano em que Schumacher alcançou o controle total do seu ofício. Ele entendia o carro, o regulamento, os rivais e a dinâmica do campeonato de forma quase intuitiva. Essa compreensão profunda permitia antecipar cenários, adaptar estratégias e reagir com precisão a qualquer imprevisto que surgisse ao longo das corridas. O respeito da mídia internacional também mudou de tom após o título. As críticas frequentes deram lugar a análises mais técnicas e elogios consistentes. Schumacher passou a ser tratado como referência absoluta, alguém cujo desempenho precisava ser estudado para ser compreendido. O discurso deixava de ser emocional e passava a reconhecer o mérito esportivo e intelectual por trás de suas conquistas. Dentro da própria Ferrari, novos integrantes passaram a encarar Schumacher como um modelo a ser seguido. Sua ética de trabalho, sua disciplina e sua obsessão por detalhes influenciavam diretamente a cultura interna da equipe. Aquilo que havia sido construído com esforço ao longo dos anos finalmente se tornava um padrão estabelecido, sustentado pelo sucesso alcançado em 2000. O campeonato daquele ano também ajudou a solidificar a imagem de Schumacher como um piloto completo, capaz de vencer em qualquer condição. Não era apenas um especialista em chuva, ou em pistas rápidas, ou em estratégia. Ele dominava todos os aspectos do esporte, algo que ficava ainda mais evidente quando comparado aos seus contemporâneos. Para os fãs, o título de 2000 passou a representar o momento em que a Ferrari voltou a ser verdadeiramente Ferrari. Schumacher era o rosto dessa reconstrução, mas o sentimento era coletivo. Cada vitória futura carregaria a memória daquele ano como o ponto onde tudo começou a dar certo de forma definitiva. Assim, a temporada de 2000 não encerrava uma história, mas abria as portas para um dos períodos mais dominantes já vistos na Fórmula 1. Michael Schumacher havia atingido seu melhor momento, e o mundo do automobilismo ainda sentiria os efeitos dessa conquista por muitos anos. Com o passar do tempo, a temporada de 2000 passou a ser revisitada como um estudo de caso sobre como se constrói um campeão e uma equipe vencedora ao mesmo tempo. Michael Schumacher não foi apenas o piloto que sentou no carro certo, mas o arquiteto de um projeto que exigiu paciência, sacrifício e uma visão extremamente clara do que precisava ser feito. Cada escolha feita desde sua chegada à Ferrari encontrou sua validação definitiva naquele campeonato. O mais impressionante ao analisar 2000 é perceber como Schumacher conseguiu equilibrar agressividade e controle. Em um esporte onde a linha entre vitória e desastre é mínima, ele soube atacar quando era necessário e se conter quando o risco não compensava. Essa maturidade competitiva foi determinante para superar um adversário do calibre de Mika Häkkinen, que também vivia um grande momento na carreira. A Ferrari, antes vista como emocional e imprevisível, passou a ser sinônimo de método e eficiência. O título de 2000 mudou a forma como a equipe era percebida internamente e externamente. Schumacher teve papel central nessa transformação, funcionando como o elo entre o espírito apaixonado da marca italiana e a frieza estratégica necessária para vencer na Fórmula 1 moderna. A influência desse campeonato também se estendeu para além da Ferrari. Outras equipes passaram a reformular suas estruturas, dando mais protagonismo aos pilotos no desenvolvimento técnico e investindo pesado em preparação física e mental. O modelo Schumacher se tornava uma referência silenciosa, mas poderosa, no paddock. Quando se fala no melhor momento de Michael Schumacher na Fórmula 1, muitos apontam temporadas posteriores mais dominantes em números. No entanto, 2000 se destaca justamente por não ter sido fácil. Foi um ano de reconstrução final, de pressão máxima e de cobrança constante, fatores que tornaram o título mais valioso do que qualquer estatística isolada. A narrativa humana por trás daquela conquista também contribui para sua grandeza. Schumacher carregava o peso de ídolos do passado, a expectativa de milhões de torcedores e a responsabilidade de representar a equipe mais tradicional do esporte.
Vencer nessas condições exigiu não apenas talento, mas uma força mental extraordinária. O título de 2000 também redefiniu a relação de Schumacher com a história da Fórmula 1. A partir dali, ele não era mais apenas um grande piloto alemão, mas um nome inevitável em qualquer discussão sobre os maiores de todos os tempos. Sua trajetória com a Ferrari ganhava contornos épicos, dignos das maiores lendas do automobilismo. Cada imagem daquele ano, cada comemoração e cada entrevista passaram a compor um mosaico histórico que ainda hoje é lembrado com emoção. O vermelho da Ferrari e o número de Schumacher tornaram-se símbolos inseparáveis, representando uma união que funcionou no momento mais decisivo possível. Mesmo anos depois, o campeonato de 2000 continua sendo usado como referência quando se fala em liderança esportiva. Schumacher mostrou que vencer não é apenas cruzar a linha de chegada em primeiro, mas criar as condições para que todos ao redor também performem no mais alto nível. Assim, a consolidação do legado de 2000 não está apenas no título em si, mas na transformação profunda que ele provocou na Ferrari, na Fórmula 1 e na própria imagem de Michael Schumacher como atleta e líder. Ao chegar ao fim dessa jornada pela temporada de 2000, fica claro que aquele ano não foi apenas um capítulo vitorioso na carreira de Michael Schumacher, mas o momento exato em que todos os elementos de sua trajetória se alinharam de forma perfeita. Experiência, talento, maturidade emocional e liderança se encontraram no ponto mais alto possível, transformando um grande piloto em uma figura histórica definitiva da Fórmula 1. O título de 2000 representou a validação total das escolhas feitas por Schumacher ao longo da década de 1990. A decisão arriscada de ir para a Ferrari, as temporadas difíceis, as críticas constantes e a pressão esmagadora encontraram naquele campeonato sua resposta final. Cada sacrifício fez sentido quando a Ferrari voltou a ser campeã do mundo com ele ao volante. Esse momento também redefiniu a forma como o sucesso é medido na Fórmula 1. Mais do que vitórias isoladas, Schumacher mostrou que construir um legado exige visão de longo prazo, resiliência e a capacidade de liderar pessoas em ambientes extremamente competitivos. O campeonato de 2000 se tornou um exemplo clássico de que o verdadeiro triunfo vai além do troféu. A imagem de Schumacher campeão pela Ferrari passou a ocupar um espaço simbólico permanente no imaginário do esporte. Não importa quantos anos se passem, aquele momento continuará sendo lembrado como o dia em que a espera terminou e uma nova era começou. Um instante que conecta passado, presente e futuro da Fórmula 1. Para a Ferrari, 2000 foi o renascimento definitivo. A equipe recuperou sua confiança, sua identidade e sua posição de referência máxima do esporte. Schumacher foi o catalisador dessa transformação, mas o impacto coletivo daquele título elevou toda a estrutura da equipe a um nível que sustentaria anos de domínio. O mais impressionante é que, mesmo com tudo o que veio depois, o ano 2000 jamais perdeu sua relevância. Ele permanece especial justamente por ter sido o mais desafiador, o mais emocional e o mais significativo. Foi ali que Schumacher provou, sem qualquer dúvida, que era capaz de carregar o peso da história e transformá-lo em vitória. Quando se analisa friamente, 2000 foi o ponto em que Schumacher deixou de correr apenas contra adversários e passou a correr contra a própria história. Vencer naquele contexto significou superar fantasmas, expectativas irreais e comparações constantes com lendas do passado, algo que exige uma grandeza rara. A Fórmula 1 moderna, com toda sua complexidade técnica e profissionalismo extremo, tem raízes claras naquele período. O método, a disciplina e a mentalidade vencedora que Schumacher consolidou em 2000 ajudaram a moldar o esporte como ele é conhecido hoje. Assim, ao falar do melhor momento de Michael Schumacher na Fórmula 1, 2000 se destaca não apenas como um ano de sucesso, mas como um instante em que tudo fez sentido. Um ano que transformou um sonho em realidade e uma promessa em legado eterno. E dessa forma, a temporada de 2000 permanece viva na memória do automobilismo como o auge de uma história construída com paciência, sacrifício e grandeza. Michael Schumacher e a Ferrari, unidos naquele momento, escreveram um dos capítulos mais emocionantes, simbólicos e inesquecíveis de toda a história da Fórmula 1. Ao olhar além do título em si, a temporada de 2000 também representou uma transformação profunda na forma como Michael Schumacher era percebido como ser humano dentro do paddock.
Antes visto muitas vezes como excessivamente frio ou distante, aquele ano revelou um piloto capaz de demonstrar emoção, vulnerabilidade e empatia sem perder a competitividade. As lágrimas em Monza e a explosão contida de alegria em Suzuka mostraram ao mundo que, por trás do capacete, havia alguém plenamente consciente do peso histórico de seus feitos. A relação de Schumacher com os tifosi ganhou uma nova dimensão após 2000. Não se tratava mais apenas de admiração por resultados, mas de uma conexão emocional construída pela perseverança. Os torcedores viram nele alguém que sofreu junto com a Ferrari nos anos difíceis e que não desistiu quando teria sido mais fácil procurar um caminho já vencedor. Esse vínculo emocional se tornaria um dos mais fortes já vistos entre um piloto e uma equipe na Fórmula 1. O ambiente interno da Ferrari após 2000 passou a ser guiado por uma confiança rara. Não era arrogância, mas a certeza de que o método funcionava. Schumacher ajudou a criar uma cultura onde o erro era analisado, não punido emocionalmente, e onde a excelência era uma exigência diária. Esse ambiente saudável foi crucial para sustentar o desempenho da equipe nos anos seguintes. Tecnicamente, muitos engenheiros passaram a relatar que Schumacher atingiu em 2000 um nível de sensibilidade ao volante quase único. Ele conseguia detectar variações mínimas de comportamento do carro, mesmo em condições aparentemente normais. Esse talento permitia ajustes extremamente finos, que muitas vezes faziam a diferença entre a pole position e a segunda fila do grid. A forma como Schumacher gerenciava corridas em 2000 também passou a ser estudada com mais atenção. Seu controle de ritmo, especialmente em stints longos, mostrava um entendimento profundo de desgaste de pneus, consumo de combustível e tráfego. Ele raramente forçava além do necessário, preferindo construir vitórias de forma estratégica, algo que se tornaria uma de suas marcas registradas. O campeonato de 2000 também consolidou definitivamente a figura de Jean Todt como gestor esportivo de elite. A parceria entre Todt e Schumacher foi um dos pilares do sucesso, baseada em confiança mútua e visão compartilhada. Ambos sabiam que resultados sustentáveis só viriam com estabilidade, algo que a Ferrari finalmente alcançava naquele momento. A McLaren, principal rival daquele ano, reconheceu publicamente a força do conjunto Ferrari-Schumacher. Embora o duelo com Hakkinen tenha sido extremamente respeitoso, ficou claro que Schumacher havia dado um passo à frente em termos de controle emocional e consistência. Esse reconhecimento silencioso dos adversários reforçava ainda mais o peso da conquista. Para a mídia especializada, 2000 se tornou um divisor de águas narrativo. As histórias deixaram de girar em torno do quando a Ferrari vai acertar e passaram a focar em como alguém pode parar Schumacher. Essa mudança de discurso é um forte indicativo de que o alemão havia alcançado um status diferenciado dentro do esporte. O impacto desse ano também foi sentido na formação de jovens pilotos. Academias, categorias de base e programas de desenvolvimento passaram a enfatizar aspectos que Schumacher havia elevado em 2000, como preparo físico, análise de dados e trabalho em equipe. O piloto moderno começava a ser moldado a partir daquele exemplo. Assim, os parágrafos adicionais da história de 2000 não servem apenas para engrandecer um título, mas para mostrar como aquele ano redefiniu pessoas, métodos e expectativas dentro da Fórmula 1, consolidando Michael Schumacher como uma referência atemporal de excelência esportiva. Ao aprofundar ainda mais a análise da temporada de 2000, percebe-se que Schumacher atingiu naquele ano um nível de autocontrole raramente visto na Fórmula 1. Mesmo em situações de frustração, como problemas mecânicos ou decisões estratégicas desfavoráveis, ele mantinha uma postura extremamente racional. Essa estabilidade emocional evitava reações impulsivas e permitia que a equipe se concentrasse em soluções, não em conflitos internos. O relacionamento entre Schumacher e os engenheiros de pista tornou-se quase telepático. Muitas vezes, pequenas mudanças de ajuste eram feitas com base em comentários rápidos, porém precisos, transmitidos pelo rádio. Essa clareza de comunicação economizava tempo valioso durante os fins de semana de corrida e aumentava a eficiência geral da Ferrari, especialmente em sessões decisivas como a classificação. A confiança adquirida em 2000 também deu a Schumacher maior liberdade para explorar limites estratégicos. Ele aceitava estratégias alternativas com naturalidade,
entendendo que riscos calculados faziam parte de um campeonato apertado. Essa flexibilidade mental foi essencial em corridas onde a Ferrari não tinha o carro mais rápido, mas ainda assim conseguia sair com resultados expressivos. A consistência de Schumacher ao longo da temporada se destacava quando comparada à instabilidade de outros pilotos. Enquanto rivais alternavam grandes atuações com erros custosos, Schumacher mantinha um padrão elevado quase ininterrupto. Esse comportamento reforçava a ideia de que o título de 2000 foi construído mais pela regularidade do que por momentos isolados de brilho. O impacto daquele campeonato também se refletiu na imagem pública da Ferrari. A equipe passou a ser vista como um exemplo de planejamento a longo prazo, algo incomum em um ambiente historicamente marcado por decisões emocionais. Schumacher foi peça-chave nessa mudança de percepção, pois sua postura calma ajudava a reduzir a volatilidade típica do ambiente italiano. Do ponto de vista histórico, muitos analistas passaram a classificar 2000 como o campeonato mais puro de Schumacher. Não houve domínio absoluto, nem vantagem técnica esmagadora. O título veio da soma de talento, experiência, liderança e inteligência estratégica, o que o torna ainda mais respeitado entre especialistas e fãs mais atentos. As corridas daquele ano também mostraram um Schumacher extremamente adaptável. Ele conseguia ajustar seu estilo de pilotagem a diferentes tipos de circuito, desde pistas de alta velocidade até traçados mais travados. Essa versatilidade foi um dos fatores que impediram os adversários de encontrar um padrão claro para enfrentá-lo. O título de 2000 passou a ser usado internamente na Ferrari como referência cultural. Novos funcionários ouviam histórias daquela temporada como exemplos de dedicação, método e espírito de equipe. Schumacher, mesmo sem buscar esse papel, tornou-se uma espécie de padrão moral e profissional dentro da organização. A forma como Schumacher lidava com a vitória também chamava atenção. Não havia arrogância, apenas satisfação contida e foco renovado. Ele entendia que cada conquista aumentava ainda mais as expectativas, e por isso tratava o sucesso como uma responsabilidade adicional, não como um ponto de acomodação. Assim, os efeitos da temporada de 2000 continuavam a se espalhar muito além das pistas, influenciando comportamentos, decisões e mentalidades dentro e fora da Ferrari, reforçando a ideia de que aquele foi realmente o melhor e mais transformador momento da carreira de Michael Schumacher. Ao finalizar essa análise ampliada da temporada de 2000, torna-se evidente que aquele ano foi o ponto em que Michael Schumacher deixou definitivamente de ser apenas um grande competidor para se tornar um arquiteto do próprio esporte. Ele não apenas venceu corridas e campeonatos, mas ajudou a redefinir padrões de comportamento, preparo e liderança que continuariam a influenciar a Fórmula 1 por muitos anos. A maturidade demonstrada por Schumacher em 2000 permitiu que ele lidasse com vitórias e derrotas com o mesmo equilíbrio. Essa constância emocional era um reflexo direto de sua confiança no processo construído junto à Ferrari. Não importava o resultado imediato, pois ele sabia que o trabalho estava sendo feito da maneira correta, algo essencial em um esporte tão imprevisível. O título daquele ano também consolidou a ideia de que grandes projetos precisam de tempo para amadurecer. Schumacher e Ferrari provaram que persistência, quando aliada a planejamento e talento, pode superar até os cenários mais adversos. Essa lição extrapolou o automobilismo e passou a ser citada como exemplo em outros contextos esportivos e até empresariais. A relação simbiótica entre Schumacher e a Ferrari atingiu em 2000 seu equilíbrio perfeito. O piloto encontrou na equipe o ambiente ideal para expressar todo o seu potencial, enquanto a Ferrari encontrou em Schumacher o líder capaz de canalizar sua paixão histórica em resultados concretos. Essa união se tornaria uma das mais emblemáticas da história do esporte. Mesmo com o passar dos anos, a temporada de 2000 continuou sendo revisitada como referência de excelência competitiva. Documentários, livros e análises técnicas frequentemente retornam àquele campeonato para explicar como se constrói um campeão completo. Schumacher, naquele ano, ofereceu um verdadeiro manual de alto desempenho. O legado emocional de 2000 também não pode ser subestimado. Para milhões de fãs, aquele foi o momento em que a esperança venceu o ceticismo, e a perseverança foi recompensada. Schumacher se tornou um símbolo dessa vitória moral,
Alguém que provou que grandes conquistas exigem paciência e coragem para enfrentar críticas e fracassos. Dentro da Ferrari, o espírito de 2000 permaneceu vivo como um padrão a ser alcançado. Cada novo projeto carregava a memória daquele ano como inspiração e referência. Schumacher, mesmo nos anos seguintes de domínio, sempre retornava mentalmente àquela temporada como a mais significativa de todas. Ao analisar toda a carreira de Michael Schumacher, é impossível não destacar 2000 como o ano em que tudo se conectou de forma perfeita. Foi ali que ele encontrou seu auge emocional, técnico e simbólico, transformando um sonho coletivo em uma realidade histórica. Assim, encerrar essa narrativa é reconhecer que o melhor momento de Michael Schumacher na Fórmula 1 não foi definido apenas por números ou troféus, mas pela capacidade de mudar destinos, redefinir expectativas e escrever uma história que continua viva na memória do esporte. A temporada de 2000 permanece, portanto, como um monumento ao que a Fórmula 1 pode oferecer de mais grandioso quando talento, trabalho duro e visão se encontram. Michael Schumacher e a Ferrari, juntos naquele ano, criaram um legado eterno que transcende gerações e mantém seu brilho intacto até hoje.